Quarto ano, hoje, 16 de novembro, a gente tem uma aula de história a respeito do último assunto, tá? Que a gente tem que dar uma revisadazinha, e também a respeito da atividade dessa semana, tá bom? Então, a gente vai aproveitar aqui para a gente revisar o que foi que nós vimos na aula passada, que foi um período da história do Brasil que é muito importante, tá? Um período chamado de regência. Toda vez que alguém for falar de regência para você, dentro da história, dentro da política, está se referindo a um período político, tá bom? Não vamos confundir regência com maestro, não. Então, o maestro é uma coisa, ele é um regente porque ele está dirigindo uma orquestra. Na política, a regência é uma ocasião em que, digamos assim, que o nosso país foi governado por ministros. Governado por ministros, né? Isso não quer dizer que não tivessem deputados ou senadores, não. Poderia ter sido. Até pessoas comuns. Só que essa regência foi necessária no Brasil por quê? Porque o Dom Pedro I, né, que foi nosso primeiro rei, nosso primeiro imperador, ele não conseguiu mais governar o Brasil. Ele estava estressado, estava com depressão, ele não aguentou mais a pressão, o pessoal começou a pegar no pé dele, ele acabou desistindo e indo morar em Portugal. E aqui deixou seu filho com apenas 5 anos de idade, que foi o Pedrinho, né? Por que não levou o filhinho dele? Ele não gostava dele? Gostava, só que ele imaginou o seguinte: se ele saísse com a família toda do Brasil, ele ia perder o país para qualquer pessoa que chegasse. As pessoas iam proclamar a república e ia perder o país. Então ele poderia ter ficado no Brasil, mas se ele ficasse, ele ia perder Portugal. Aquela ambição de político, né, que é tudo. Ele ia acabar perdendo Portugal se ele ficasse no Brasil. Então ele voltou para Portugal e deixou aqui seu filho aos cuidados de seus parentes e de alguns ministros lá do governo. E foram ensinar ele direitinho para quando ele crescesse, fizesse 18 anos de idade, ele pudesse governar o Brasil. Só que ele não podia governar com 5 aninhos, então o Brasil foi entregue aos regentes, né? Esses regentes governaram o Brasil, eles deveriam governar o Brasil até o Dom Pedro fazer o quê? 18 anos de idade e assumir a monarquia, assumir como rei do Brasil, né? E deixando o país nas mãos do herdeiro por direito de Dom Pedro I. Tá bom? Tiveram muitas confusões, muitas brigas, muitas revoltas, como a sabinada, a balaiada, a farroupilha, viu? A cabanagem. Porque essas revoltas aí foi porque o Brasil estava nas mãos de ministros e o povo não queria de jeito nenhum. O povo queria ou um presidente, ou se separar do Brasil, ou então um governo centralizado. Tá bom? Que poderia ser um rei, então. Só que como não tinha nada disso, o povo resolveu achou até no direito de querer se separar do Brasil e formar um país, como no caso da Bahia. A Bahia queria se separar do restante do Brasil todinho e formar ali uma república nova ali, um país novo. Ali foi a Sabinada, tá bom? E o Rio Grande do Sul também quis formar um país, se separando do restante do Brasil, né? Ali foi um movimento chamado de Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul. E assim não foram as únicas revoltas que aconteceram. E uma coisa estava tão grave que foi obrigado eles colocarem logo uma coroa na cabeça do Dom Pedro aos 14 anos. Ninguém esperou nem ele completar a idade de 18 anos de idade. O pessoal colocou logo uma coroa na cabeça dele e aos 14 anos de idade o Pedrinho se torna Dom Pedro II, né? E o Brasil tinha um novo rei. O Brasil já teve esses reis aqui, né? A gente vai ver mais adiante que não ia ter mais nenhum Dom Pedro III, viu? Porque o pessoal ia acabar transformando o nosso país no que ele é hoje, uma república. A gente vai entender bem direitinho o que é uma república, tá bom? Vamos para a nossa atividade, vamos ver o que, é que nós temos lá. Aí na atividade de casa tem a primeira questão que diz assim, ó. Quando Dom Pedro II tinha apenas 5 anos de idade, não poderia ser rei do Brasil. Por esse motivo,
O Brasil foi governado por... Tá muito fácil, viu, gente? Tá muito facinho. Só você vai marcar somente uma alternativa, somente uma. Aqui nós temos a imagem do Dom Pedro I deixando a coroa para o Dom Pedro II. Pequenininho ainda, né? É só um desenho, né? Ele não assumiu pequeno, ele assumiu com 14 anos de idade. 14 anos de idade ele assume o Brasil e passa 49 anos governando. Um reinado de quase meio século. Saiu já com idade bem avançada, já estava velhinho quando deixou de ser rei do Brasil, o Dom Pedro II. O objetivo das regências era o quê? Era aguardar que Dom Pedro I crescesse até tornar-se rei. O primeiro não, viu, gente? O primeiro já tinha deixado de ser rei. Era o quê? Combater os portugueses e os brasileiros, transformar o Brasil em uma república. Será que os regentes queriam isso? Transformar o Brasil numa república? Ou esperar que Dom Pedro II assumir o trono após atingir a maioridade? Maioridade quer dizer 18 anos de idade, tá bom? 18 anos de idade funciona até hoje esse tipo de maioridade para muita coisa no Brasil. Por exemplo, a pessoa que quiser ser vereador tem que ter 18 anos de idade para se candidatar, para pedir voto aos outros, né? 18 anos de idade ele já pode entrar na universidade, também no emprego público. Então, tem muitas ocasiões em que 18 anos de idade ainda é maioridade no Brasil, tá bom? Vamos ver bem aqui. A segunda questão. A segunda questão diz assim. Vou colocar ela bem destacada pra gente aqui. A segunda questão é o textinho. Leia. O período regencial teve início após Dom Pedro I abdicar do trono brasileiro em 1831. Abdicar quer dizer desistir. Como o filho dele não podia assumir o trono por ter apenas 5 anos, foi feita uma transição em que o país foi governado por regentes. Nesse período, o Brasil teve uma breve experiência de descentralização, que resultou em uma série de rebeliões em diferentes províncias. É a primeira parte do texto. Tá bom? Aí a segunda parte é a abdicação de Dom Pedro I. Abdicação, como eu falei para vocês, é desistência. Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro em favor de seu filho, Pedro de Alcântara, no dia 7 de abril de 1831. Só que o Dom Pedro II só começou, gente, a governar o Brasil só em 1840. E ele governou até 1889, ano da proclamação da República, que inclusive foi ontem, dia 15 de novembro de 1889, houve a proclamação da República, e viva a República! Ainda bem que nós temos uma República, onde nós podemos escolher nossos representantes. Esse fato decorreu de desgaste na relação do imperador com a elite brasileira, representante e herdeiro do Partido Brasileiro, causado por suas medidas centralizadoras e autoritárias. O Dom Pedro I, que é o pai mais velho, ele era muito autoritário e a elite brasileira não gostava dessa autoridade. Eles achavam que eles deveriam também dar as ordens no Brasil. Afinal de contas, eles é que bancavam toda a economia do país, a elite. Eram donos de fazendas, de café, eram donos de escravos, eram donos de engenho, de cana-de-açúcar, viu? Então, eles acabavam entrando em conflito com Dom Pedro I e disso resultou na sua saída. Letra A. De acordo com o texto, por que o príncipe do Brasil não poderia assumir o trono? Está muito claro. Quem era o príncipe? O pequenininho de 5 anos de idade, né? Que você responda com suas próprias palavrinhas, fica mais interessante. Tá bom? Por qual razão Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro? Aqui eu acabei de falar, tá bom? O conflito dele com algumas pessoas muito importantes aqui no Brasil fez com que ele não suportasse a pressão de estar governando um país onde ele não era respeitado e sua lei não poderia valer. Dessa maneira ele acabou entrando em conflito com fazendeiros, donos de engenho, donos de escravos, enfim, tá bom? Essa aí foi a segunda questão. Vamos ver a terceira questão. A terceira. Você vai apenas associar, tá bom? Associar cada revolta
Assim, ó, a primeira diz assim, ó, organizada por Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira, foi uma revolta na Bahia. Então, tá muito fácil, você vai marcar somente uma, tá bom? Essa revolta na Bahia, como eu falei para vocês, para efeito de revisão, ela foi a tentativa de tornar a Bahia um país diferente do nosso. A pessoa lá, o Sabino Álvares, ele disse, a gente vai transformar a Bahia num país somente enquanto o Pedrinho for pequeno. Quando ele crescer, fizer 18 anos de idade, a Bahia volta a pertencer de novo ao Brasil. Só que o pessoal do governo não acreditou, né? Achava que isso aí era um golpe, então acabou massacrando lá o pessoal que estava no meio desse movimento de separar o Brasil. Aqui você vai só associar. Simplesmente você vai no livrinho lá, viu? E vê onde aconteceu a cabanagem e marca. A Sabinada, a Balaiada e também a Guerra dos Farrapos. Tá bom? Olha só, no nosso livro didático tem uma... Eu vou passar essa semana que vem umas páginas e uma delas pede para você fazer uma pesquisa. Como existe um espaço para a gente escrever no nosso livro, tudo bem, a gente escreve. No caso de que não houvesse esse espaço, a gente colocaria um post-itzinho aqui grampeado, mas existe o espaço. Você vai pesquisar, escrever o nome da primeira regência trina, a primeira regência que eu expliquei na aula passada, formada por 3 pessoas, né? Vai no Google, tá bom? Pesquisa lá. Quem fazia parte da primeira regência trina, provisória, enfim, né? Você coloca o nome das 3 aqui. Quem fazia parte da segunda regência trina permanente, você vai colocar os 3 aqui. Quem fazia parte da regência una, una quer dizer um só, você vai colocar aqui. E quem fazia parte da segunda regência una, você coloca aqui também. Você acha no Google, acha em sites de história, viu? Sites de ciência humana, você pode colocar Google, pede para a mamãe colocar, o papai, né? Google, aí você coloca lá site só história, né? Por exemplo, para você pesquisa, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pesquisa no nosso livro. A quinta questão, ela é uma pesquisa também, só que ela é uma resposta pessoal, né? Como ela é uma resposta pessoal e tem as linhas, você coloca aí mesmo, não tem problema nenhum. Em sua opinião, as revoltas eram necessárias devido à má administração dos recursos públicos? Aí você coloca sim ou não. Aí na frente, ó, justifique sua resposta. Muitos coleguinhas de vocês, eles chegam aqui com o livro só com sim ou não. Eles esquecem de ler a palavra justifique. É necessário que você justifique para que a questão fique completa, gente. Não fica só um pedaço da questão. Sim ou não. Você coloca sim, ponto, aí você diz por que você acha aquilo ali. Não precisa usar todas as linhas também não. Para evitar de que a gente está corrigindo aqui uma coisa, a criança coloca só sim, mas não diz por quê. Ou não, mas não diz por quê. Tá bom? Então tenha cuidado para fazer essas coisas direitinho. A gente não errar mais, tá bom? E essa foi nossa aula de hoje, pessoal. Para a gente comentar a atividade. Na próxima aula a gente comenta as páginas, tá bom? E entra no assunto novo. A gente vai entrar no assunto bem interessante, que a gente vai falar da economia no Brasil, vai falar da abolição da escravidão, tá bom? Então fiquem com Deus, fiquem na paz, se cuidem, se sair de casa com a máscara o tempo todo, tá bom? Tchau, gente. Bom dia.